Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Mosias, capítulo 22. Aqui a gente vai ver a libertação do povo de Lime do cativeiro. Eles vêm sofrendo um cativeiro muito extensivo, tendo que pagar metade do que eles possuíam, sempre aos lamanitas ali. Além disso, eles estavam levando bofetadas no rosto, apanhavam, né? E todas as vezes que eles foram guerrear, os lamanitas eles perderam, né? O resultado é que virou muitas mulheres na terra e poucos homens haviam sobrado ali. Então, a gente vê aqui que eles não podiam ser libertados do cativeiro a menos que Deus ele livrasse. E de tanto se humilharem ao Senhor, buscarem ao Senhor, o Senhor fez com que o coração dos lamanitas se amolecessem. E aí, pesados cargas que eram colocados sobre seus ombros, eles foram diminuindo esse jugo sobre o povo de Lime, tá bom? E aí hoje a gente vai ver aqui a libertação do povo de Lime do cativeiro. Começando aqui no versículo 1, diz assim: Ora, aconteceu que Amon e o rei Lime começaram a consultar o povo sobre como poderiam livrar-se do cativeiro. E fizeram com que todo o povo se reunisse. E fizeram isso para ouvir a voz do povo acerca do assunto. Aqui eu gostei que o rei Lime, ele se aconselhou com todo o povo, se reuniu, todo mundo pôde dar a opinião ali, como eles poderiam se livrar desse cativeiro. Então eles fazem como se fosse um grande conselho ali, todo mundo junto ali para saber o que eles deveriam fazer. Versículo 2 diz: E aconteceu que não conseguiram descobrir um meio de livrar-se do cativeiro, a não ser que tomasse suas mulheres, seus filhos, seu rebanho, sua manada e suas tendas e partisse para o deserto. Porque sendo os lamanitas tão numerosos, era impossível ao povo de Lime lutar contra eles, na esperança de poderem livrar-se do cativeiro pela espada. Então, pela espada não dava, né? Não havia meio deles ganharem dos lamanitas ali por meio da espada. Então, eles chegaram no bom senso que só tinha uma maneira, que era ir embora dali, fugir, tá bom? Ele abandonar tudo e ir para o deserto. Como eles estavam com Amon aqui, Amon sabia, né? Amon e os amigos de Amon ali sabiam o caminho para a terra de Zaraela, tá bom? Então eles queriam ir para lá. Mas ainda assim, ainda tem um problema. Mas como eles poderiam sair se os guardas estavam cercando ali o local? E aí então entra novamente aqui na história Gideão, né? Gideão ele fazia parte da guarda do rei, então ele tinha muito conhecimento. E aqui ele vai ajudar mais uma vez o rei e ao povo aqui. Vamos ver, versículo 3. Ora, aconteceu que Gideão se apresentou ao rei e disse: Ó rei, até agora muitas vezes, desde que deste ouvido às minhas palavras, quando combatíamos os nossos irmãos, os lamanitas. Aqui ele está falando que muitas vezes o rei havia ouvido a palavra dele quando eles iam combater os lamanitas. Porque Gideão, ele era um homem de guerra, ele fazia parte do exército ali, tá bom? E aí ele continua dizendo, Gideão: E agora, ó rei, se achas que não sou um servo inútil, ou melhor, até que aqui tenha de alguma forma deste ouvido as minhas palavras, elas foram de utilidade para ti. Desejo também que escute minhas palavras nessa ocasião, e serei o teu servo, e livrarei este povo do cativeiro. Então aqui a gente vê que Gideão ele tem uma solução para isso, né? Em questão do cerco dos lamanitas ali para ele fugir. Só que a gente vê a humildade de Gideão aqui, ele fala: e serei teu servo, e livrarei este povo do cativeiro. Ele não quer crédito para ele quer dar crédito ao rei, tá bom? Então ele não busca fama, nada disso, ele quer apenas ajudar. E ele continua: E o rei deu-lhe licença para falar. E Gideão disse: Eis que há uma passagem perto do posterior da muralha, atrás da cidade. E os lamanitas, ou seja, os guardas dos lamanitas, embriagam-se à noite. E enviamo-lhes, portanto, uma proclamação a todo este povo,
para que reúna seu rebanho, sua manada, a fim de conduzi-los no deserto durante a noite. Então a ideia de Gideão era pagar o tributo ali ele vai falar um pouquinho disso, né? Mas pagar o tributo de vinho para os lamanitas, para que eles ficassem bêbados e dormissem, e eles pudessem passar com toda a sua banada pelo aquele portão ali onde era a muralha da cidade. Continuando, ele diz: e eu irei de acordo com a tua ordem. Aqui novamente, né? A gente vê a humildade aqui de Gideão, porque quem era o líder era o rei. Então ele falou: com a tua ordem. Ele não quer nada de crédito para si, mas ele respeita a autoridade constituída ali, ele reconhece aquela autoridade. E ele diz: e pagarei o último tributo de vinho aos lamanitas, e eles ficarão embriagados, e sairemos pelas passagens secretas, à esquerda de seu acampamento, quando estiverem bêbados e adormecidos. Continuando do 8, e assim partiremos com nossas mulheres, filhos, nossos rebanhos, manadas para o deserto, e viajaremos contornando a terra de Silão. E aconteceu que o rei deu ouvidos à palavra de Gideão. E o rei Lime fez com que o povo reunisse os seus rebanhos, e enviou o tributo de vinho aos lamanitas, e também lhe enviou mais vinho como presente, e beberam abundantemente do vinho que o rei Lime lhe havia enviado. E aconteceu que os súditos do rei Lime partiram durante a noite para o deserto com os seus rebanhos e suas manadas, e eles contornaram a terra de Silom, no deserto, e tomaram a direção da terra de Zanaela, sendo guiados por Amon e seus irmãos. E levaram consigo para o deserto todo o seu ouro, prata, seus pertences preciosos que podiam transportar, e também suas provisões, e continuaram a viagem. E depois de muitos dias no deserto, chegaram à terra de Zanaela e juntaram-se ao povo de Mosias e tornaram seus súditos. Versículo 14, 15 e 16. Esse capítulo vai só até o 16 aqui. Aí a gente faz alguns comentários. E aconteceu que Mosias os recebeu com alegria. Eu gosto disso, né? Mosias recebendo eles com alegria, com felicidade por eles estarem ali. Nós devemos fazer isso, né, com as pessoas, receber elas com alegria. E também recebeu os seus registros, e também os registros que haviam encontrados pelo povo de Lime. E então aconteceu que quando os lamanitas descobriram que o povo de Lime havia partido durante a noite, enviou o seu exército para persegui-los. E depois de tê-los perseguido durante 2 dias, já não puderam seguir-lhe os rastros, portanto perderam-se no deserto. Aqui, né, a gente vê a princípio da história formando um conselho, né, o que eles deveriam fazer para conseguir escapar desse cativeiro, e a única maneira que tinha era fugir. Não dava para lutar contra os lamanitas, até porque eles perderam ali umas 4 batalhas consecutivamente, né, uma atrás da outra. Então foi uma baixa tremenda de homens. Não dava para vencer. Pelo número de lamanitas que tinha, não dava para vencer eles na guerra pela espada. Porém, eles se voltam para o Senhor. E Gideão, ele tem uma ideia. Acho que essa ideia foi inspirada. Apesar de nós enxergarmos um meio de que eles embriagaram os lamanitas para poder passar, eu acredito que foi uma inspiração que eles tiveram. E aqui o rei Lime, ele não está confiando no vinho, tá bom? Ele está confiando no Senhor. Ele confia que aquela estratégia iria dar certo, e dá. Eles conseguem fugir após esse plano que eles fizeram aqui, tá bom? Então, continuando aqui, só alguns comentários que eu gostaria de falar é esse, né? Que a confiança deles estava em Deus dessa vez, tá bom? Agora aqui, falando sobre a palavra de sabedoria, hoje é explícito, né, falando que não devemos beber álcool. Em outras épocas não eram assim, né? A Bíblia muitas vezes condena, por exemplo, a embriaguez, né, aquele que não consegue dominar. Porém, nós temos algumas escrituras que falam sobre o uso errado, né, da bebida aqui.
tá bom? Então vamos ver aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, né? Paulo diz: não bebas mais água somente, mas usa também um pouco de vinho por causa de teu estômago e de tuas frequentes enfermidades. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo recomendando o vinho ali para feridas, ou que a pessoa tinha um problema de estômago ali e servia como remédio na época, tá bom? Então ele usou ali como, assim como existe a própria palavra drogaria, né? Porque vem de droga. Então, droga legalizada, controlada, né? Numa dosagem certa, que em vez de fazer a pessoa ficar dependente, vai trazer um alívio da dor e assim por diante, tá bom? Então, de certa forma, quando nós tomamos um remédio, também estamos tomando substâncias que viciariam, né? Mas ali são doses pequenas que servem como remédio para nós. Então, aqui é a mesma coisa. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele não está incentivando a beber. Ele está falando de forma de remédio, usar ali como um meio terápico, tá bom? Para curar ali o estômago do amigo. Lá em Provérbios, essa escritura aqui é bem mal interpretada. Provérbios 31, versículos 6 e 7, diz assim: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Aqui dá a intenção, né? Na verdade, o texto está falando que as pessoas que deveriam beber para esquecer a sua tristeza, para esquecer a pobreza, né? Agora veja bem, usar só esses versículos aqui fica errado, né? Por quê? A gente tem que ver o contexto do que está se falando nessa escritura aqui. A gente subindo um pouquinho mais, vendo o versículo 4 e 5, que complementa essa escritura, vai falar exatamente o contrário. Aqui, então, ele está sendo sarcástico na questão de beber vinho. Porque se uma pessoa pobre, que está amargurado lá porque está pobre, ela beber vinho para esquecer que está pobre, isso vai resolver o problema dela? Não, né? Pelo contrário, ela vai gastar mais dinheiro com vinho aí. Então, embriaguez, beber, não vai tirar a pobreza de ninguém. Essa é a ideia aqui. Então, ele está sendo sarcástico. Veja como no versículo 4 e o versículo 5 ele diz, né? Não é dos reis, ó Lemuel, não dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam dos estatutos e pervertam juízos de todos os aflitos. Então ele fala que o vinho aqui, antes daqueles versículos, que o vinho faz com que as pessoas se esqueçam dos estatutos, ou seja, dos mandamentos de Deus, faz com que eles se desviam do caminho. Então, quem usa aqueles versículos ali, versículos 6 e 6, versículos 6 e 7 como desculpa para beber, esquece de ler o versículo 4 e o 5, que está condenando o uso, porque a pessoa se esquece de guardar os mandamentos do Senhor, ou seja, a bebida forte, ela entorpece os sentidos, de maneira que a pessoa faz algo que se ela não estivesse embriagada, ela não faria, tá bom? Então é isso que está falando aqui. Agora aqui tem um jogo de palavra no hebraico, né? Em Provérbios 31, 4, diz assim: não é dos reis, ó Lemuel, nem dos reis beber vinho. Aqui tem um jogo de palavra. A palavra Lemuel significa aquele que é consagrado, aquele que pertence a Deus. Então veja bem, se nós pegarmos esse jogo de palavra e aplicar a nós, fala, ó, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que são consagrados ao Senhor, eles não bebem vinho. Interessante, né? Que faz então parte da nossa palavra de sabedoria, não beber vinho, tá bom? Então são esses os comentários que eu queria compartilhar hoje, né? Eu acredito que na minha opinião aqui, a ideia de Gideão de dar bebida aos lamanitas para que eles bebessem e eles pudessem passar, né, até seria bom para quê? Porque eles não precisariam matar os lamanitas. Veja que eles estavam lá embriagados e eles não matam os lamanitas, eles vão embora, fogem da terra ali, tá bom? Então é isso que acontece aqui a fuga, né, do povo do rei Lime aqui. Embora eles tenham utilizado essa estratagema, eu acredito que foi inspirado por o Senhor. Tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.